Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vai depender do momento que você vai acessar esse material, né? Então, de repente, vai ser madrugada, então boa madrugada para você. Eu sou o Rafael. A gente está aqui numa discussão, um bate-papo sobre os métodos contraceptivos. Lembrando que a gente já teve o vídeo 1 e esse é o vídeo 2, é a consequência, é a outra parte dessa etapa, desse diálogo. E estou aqui com a Germaine, com a Adriana, elas vão dar um oizinho para vocês aí. Germaine? Oi, gente, eu sou a Germaine, como eu falei no outro vídeo, e aqui a gente vai dar continuação na nossa explicação sobre os métodos e esse tema aí complexo. E eu sou a professora Adriana, né, professora de biologia, e estou aqui, né, contribuindo e aprendendo aqui com esses dois. Estamos em aprendizado, né? Estamos em aprendizado. Sim. E olha só, para deixar um gostinho de quero mais para vocês, espero que vocês estejam gostando desses vídeos, mas a gente tem outros temas que a gente vai estar abordando. Um deles é o aborto, tá? A gente vai estar aqui abordando esse tema, talvez terá mais uma convidada. E o outro tema que a gente também vai abordar é o tema do abuso sexual. Então, a gente vai fazer um programa sobre aborto e vamos fazer outro programa sobre abuso sexual. Não é isso, meninas? É isso aí. O negócio vai ficar louco. Então, é isso aí. Então, vamos dando continuidade, entrar aí de cada tipo de método contraceptivo, vamos falar aqui de um modo geral, daqueles mais conhecidos, que engloba aí, eu acho que é a totalidade, né? E a Germaine vai iniciar a explicação sobre o preservativo. Ela vai colocar um pouco aí sobre o preservativo. E aí é com você, Germaine. Fala pra gente aí um pouco sobre o preservativo. Ah, lembrando também, antes da Germaine começar a falar, a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente fez a lição de casa direitinho, olha só. A gente tem aqui, ó, métodos contraceptivos. E o primeiro a ser falado vai ser preservativos, camisinha masculina e feminina. Com você, Germaine. Vamos. Bom, o primeiro método que a gente pegou, né, o mais comum, acredito eu, que todos conhecem, dá gratuitamente para SUS, enfim, em vários lugares aí a gente está achando, né? Então, eu vou começar com a camisinha masculina, que ela é um método contraceptivo, que após tirada da embalagem, tem que ser colocada sobre o pênis. E antes de colocá-la, tem que dar uma pressionada, uma torcida na ponta da camisinha para não ter perigo de entrar o ar, né? Para não estourar. E aí coloca sobre o pênis todo, até cobrir ele todo, para não ter perigo de vazar, enfim. E a camisinha feminina também, como é muito conhecida, tínhamos aí a camisinha que ela tinha 2 anéisinhos, né? Um menor e um outro maior nas duas pontas. Porém, agora surgiu uma nova, né? Que tem uma esponjinha dentro, que é mais fácil de você usar. É até melhor, né? Que a Adri vai comentar um pouco com a gente também sobre essa camisinha nova aí, que muitas mulheres estão se perguntando, né? Que mudou, então. Legal. A gente colocou, antes da Adriana comentar, a gente colocou aí para vocês a foto, né? Então, para vocês verem aí uma do lado da outra, para você identificar, né, a imagem. Então, a Adriana vai estar falando um pouco da diferença de cada uma, enfim, das propriedades, das vantagens. Agora com você, Adriana. Tá, então vamos lá. Na minha opinião, e na opinião aí, né, dos estudiosos, é o melhor método, hoje em dia, principalmente para quem quer evitar gravidez e as ISTs, né? Então, a camisinha masculina é um método de barreira e ela vai evitar, né, o contato, lá como eu falei lá no vídeo anterior, ela vai evitar que o espermatozoide atravesse o colo do útero, passe pelo útero e chegue nas tubas uterinas para fertilizar o ovócito, né? Então, é um método
99% seguro, né? Por quê? Porque ele vai evitar, a vantagem dele é que ele vai evitar tanto uma gravidez indesejada quanto as ISTs. Só que aí, assim, né, gente, tem uns poréns, né? A camisinha feminina, ela, como a Germane falou, antigamente ela vinha com 2 anéisinhos, era um pouco difícil para usar. A camisinha feminina, ela ainda não tem, assim, as mulheres não aderem muito a esse tipo de camisinha, porque realmente é mais fácil, né, utilizar a masculina. É muito mais fácil de colocar, porque a feminina, ela precisa de um pouquinho de prática, né? Então, na camisinha feminina, a vantagem é que ela é mais resistente do que a camisinha masculina, né? E se você olhar lá nas instruções, que é sempre bom a gente ler as instruções. Então, na dúvida, leia as instruções, gente. É muito bacana, você descobre coisas assim muito legais, sabe? Por quê? Porque foi testada, né? Ela foi feita por pessoas, passou por testes, passou por pesquisas, né? Desculpa quem engasguei um pouquinho, né? Passou por pesquisas. Então, assim, leia as instruções. Então, a camisinha feminina, ela tem a vantagem de ser mais resistente. Então, ela é composta de 2, tem um anel por fora, né? Ela é um pouco esquisita, né? Olhando ela assim, esteticamente, ela é esquisita. Mas ela, segundo lá nas instruções de uso, ela pode causar, ela pode proporcionar um prazer melhor para as mulheres, por conta desse anel que fica por fora, e também dá para fazer o sexo oral, né? Que muitas pessoas não querem usar a camisinha na hora, né, do sexo oral. Então, aquele anel grandão que fica para fora da vagina proporciona a possibilidade de fazer o sexo oral ali sem problema. E a desvantagem é que ela precisa de uma certa prática, né, para usar. Então, no fundo dessa camisinha feminina, ela vem com uma esponjinha lá dentro. Essa esponjinha não pode ser tirada de lá, tá bom? Então, essa esponjinha a pessoa vai dobrar em formato de 8 e vai introduzir na vagina. Ah, mas é muito difícil. É questão de prática. Precisa praticar. Leia as instruções, que não tem erro, tá? E a outra pergunta que a gente estava falando, pode usar as duas camisinhas, a feminina e a masculina juntas? Não, não pode. Se você optar pela masculina, é só a masculina. Se você optar pela feminina, é só a feminina. Tudo bem? É isso. Muito bom. Tem aquela coisa também, né, Adriana? Tipo assim, você já trouxe essa questão que não pode usar duas camisinhas, no caso a masculina e a feminina. E se aquele cara, né, ou até a menina, fala assim, meu, tô naquela situação que eu não posso engravidar de jeito nenhum, não pode ter gravidez, então é o seguinte, você vai ter que usar duas camisinhas aí, porque aí é para garantir mesmo que o negócio não vai dar errado. E aí, o homem pode utilizar uma camisinha sobreposta sobre a outra? Como é que é essa questão? Aí vai dar tudo errado. Não pode de jeito nenhum, não faça isso. Você vai ficar 100% protegido se você combinar os métodos. Então, quer ficar 100% protegido, tá morrendo de medo? Combina os 2 métodos. É uma camisinha somente, porque se você usar duas, né, ela vem com óleos lubrificantes e aquele atrito pode romper a camisinha e fora que vai tirar mais ainda a sensibilidade, né? Então, quer 100% protegido, combina. Usa preservativo e a menina usa uma pílula, vai no postinho, coloca DIU se ela já tiver uma vida sexualmente ativa, enfim, que a gente vai falar desses outros métodos. Tudo bem? Perfeito. Gente, vamos ser cuidadosos, mas também não vamos ser paranoicos. É muito bom. Eu lembro uma vez que eu vi um especialista comentando que a questão do látex, né, da camisinha, ele ao mesmo tempo ele é um material que tem ali uma propriedade de ter ali uma elasticidade e de suportar um movimento e não romper, como também ele tem essa capacidade de não ser tão espesso, justamente para tirar o mínimo de sensibilidade, como a Germane falou, né, como se fosse uma segunda pele, né? Então entra, e como você mesmo colocou a questão, que a camisinha feminina possibilita que a mulher tenha ali uma estimulação ali do seu clítoris, de forma que ela sinta ali um prazer e tal, ou seja, ele é pensado não só em vista
da proteção, mas também em vista do prazer que ele deve proporcionar tanto ao homem como à mulher, não é isso? Exatamente. Então, não custa nada, né? Viu lá, foi lá no postinho, experimenta, é gratuita, né? Vê as instruções direitinho, experimenta, vê se gosta, vê se não. Não fica dando ouvido, né, para a experiência negativa ou ruim de outras pessoas. Eu acho que é muito válido você pegar e experimentar. Gente, e lembrando também que o látex, né, da camisinha pode causar alergia, né? Eu vi uma matéria que as mulheres denunciaram ao Ministério da Saúde por conta que esse látex, esse produto, né, da camisinha normalmente, e causaram alergia nessas mulheres. Então, assim, já existe camisinhas com outro produto que se chama poliuretano, que ele é substituível e quem tem alergia ao látex pode comprar essas camisinhas ou, enfim, aderir a essas camisinhas que tem esse outro produtivo para não causar alergia. E lembrando, né, que as pessoas, elas têm uma certa, vamos dizer assim, elas têm um pouco de preconceito, né, em relação a métodos contraceptivos distribuídos pelo SUS. E tudo isso daí, gente, é mito, ou muitas vezes uma única pessoa teve uma experiência que não foi legal para ela, né, e aí ela acaba disseminando, e geralmente é incrível, né, como que tudo que é ruim acaba se disseminando muito rápido, né? Então, a gente não pode ter esse pensamento. Então, às vezes, o que foi ruim para ela não é ruim para mim. O medicamento que eu tomei, para ela foi ruim, para mim não foi. A mesma coisa com as camisinhas que são distribuídas, né? São camisinhas que são testadas pelo Inmetro, né? E está aí em todo lugar, tem no posto de saúde, tem nos terminais, né? Então, estão sendo distribuídas. Não é desculpa para a gente dizer que não tem acesso mais, né, a esse tipo de método contraceptivo. Muito bom a fala da Dri, porque a gente sabe que a gente pode até fazer, nós que somos professores, somos engajados aí em vários movimentos sociais, a gente faz várias críticas ao Estado, a gente sabe que o Estado tem que melhorar em muitas coisas, saúde, educação, em transporte. Esse Estado ele é falho em muitas questões, mas a gente pode também garantir, como a Adriana colocou com toda a propriedade, que os métodos contraceptivos que o Estado fornece são métodos seguros, métodos que foram testados, né? Então, assim, vamos tirar essa ideia, esse preconceito aí de que tudo aquilo que vem do Estado, ele não presta, ele é ruim, porque, na verdade, como ela falou, isso é fake news, isso é um preconceito, não tem base. Esse material que é fornecido pelo Estado, seja nos postos de saúde ou em vários locais públicos aí, é testado, tem ali o selo do Inmetro, ou seja, se você comprar na farmácia e pegar nesses lugares que distribui, ele vai ter a mesma eficácia, a mesma garantia de proteção. Não é isso? Isso mesmo, perfeito, Rafa. E depois, eu estava com a tela que informa quais são os métodos contraceptivos disponibilizados pelo SUS, mas aí a tela aqui eu acabei fechando, mas depois eu vou trazer para vocês essas informações, só para vocês terem aí esse dado. Beleza? Gente, e só mais um parênteses. É bom a gente falar também que, às vezes, as pessoas usam essa desculpa que é o SUS, né? Joga a culpa no SUS, mas às vezes é porque a pessoa mesmo não sabe usar a camisinha, né? Porque muitas pessoas, muitos meninos, inclusive, não sabem usar a camisinha corretamente. Então, aí usa lá de qualquer jeito, e aí acontece o que acontece, que a gente sabe. Aí coloca a culpa que é do Estado, né? Perfeito. Perfeito. Então, né, eu vou trazer novamente aqui para vocês o PowerPoint aqui, ó, para vocês verem a imagem. Olha só que bacana. A gente já falou aqui da camisinha, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Rafa, tem como você abrir mais a tela clicando lá embaixo naquele... Melhor abrir. Peraí. Não, porque se você clicar, vai mais para cá, aí tem uma coisinha ali bem aqui para esse lado.
Eu acho que é esse, né? Não, não é esse, não. Esse aí, esse aí. Esse? Esse. Eu acho que fica melhor para visualizar. Isso. Ah, ficou melhor, né? Tá. Então eu vou só introduzir o tema do diafragma. Todo mundo está vendo aí a imagem, né? Sim, sim. Esse é o diafragma. E, basicamente, aí a Adriana vai explicar com mais profundidade, o diafragma ele é uma cúpula de silicone, que geralmente ele vem combinado com espermicida, né? Então, a gente viu ali pela imagem, né, a cúpula, né? Todo mundo está vendo aí, não é isso? Uhum. E aí você, para utilizar, né, o Adriana, tem que aplicar o espermicida. Então, ele já é, de certa forma, um método de barreira combinado também com o espermicida, que, enfim, que de certa forma tem uma dose hormonal também, não é isso? O espermicida, ele vai matar os espermatozoides, né? Certo. Então, ele mata os espermatozoides porque, assim, de repente, a pessoa usou o diafragma, porque o diafragma é introduzido, e aí ele evita, né, também, é um método de barreira que vai evitar que o espermatozoide, né, passe lá, vá para o útero e chegue até a tuba uterina, e ele fica lá dentro. Só que, como ele é um método de barreira e os espermatozoides eles ficam ali no fundo impedidos, né, de passar, pode ser que na hora que a mulher for retirar, algum danadinho escape, né? Então é importante Danadinho. danadinhos. Então é importante usar combinado com o espermicida. Tá? Então esse espermicida ele destrói mesmo, ele mata os espermatozoides. Mas aí ele tem que, na verdade, ele é interessante utilizar ou deve sempre utilizar com espermicida? Deve sempre utilizar com espermicida, porque Entendi. o risco é muito grande, né, na hora de tirar. E o espermatozoide, ele pode sobreviver, né, dentro da cavidade uterina até 3 dias. Então, como são milhões ali, né, naquele fundinho do diafragma, ali naquela redinha, né, na hora de tirar, pode ser que muitos escapem e vão subir ladeira abaixo lá para o útero, até chegar na tuba uterina. Rodrigo. Subir ladeira abaixo não, né? Subir ladeira acima. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto nos espermicidas, mas já me fala porque eu tô curiosa. Os espermicidas, você pode comprar de qualquer um, ou você tem que passar por um médico também, e aí ele vai te falar qual espermicida você pode usar, qual é mais recomendável. É sempre importante esse método diafragma, todos os métodos, é muito importante você sempre passar com um profissional da saúde, né? Pode ser uma enfermeira, tá? Não é bacana a gente sair comprando por aí, até porque eu não tenho certeza se vende assim, quero ir lá e comprar um diafragma, né? Mas eu acho que vende sim pela internet, porque eu acho que eu já vi alguma coisa. Mas é sempre importante você pedir a opinião de um profissional da saúde. Tá? Mas na pressa, assim, se você... É porque, assim, para você usar esse método, a desvantagem desse método é que é como se fosse camisinha, né, feminina. Você vai introduzir no fundo da vagina, né? Então, tem que ter um pouquinho de prática. Então, o ideal é você ir no postinho, consultar um profissional da saúde para ele te orientar, como colocar direitinho, porque também se você não coloca direitinho, a eficácia dele cai, né? Sim, ótimo. Entendi. Então, isso é muito bom, né, Adriana? Antes de passar para o próximo, né, que o método, ele não... Na verdade, a gente já falou isso, é apenas reforçar. Ele não é uma força em si que já evita qualquer possibilidade ali de gravidez ou também de doenças, de infecções. Mas ele tem que ser bem aplicado, né, saber utilizar é muito importante. E se você, lendo as instruções, não consegue chegar ali no tutorial adequado de, né, vamos dizer assim, de uso, então que você busque ajuda. Não tenha vergonha de perguntar para alguém, né, da área da saúde, para a médica, para um médico, para um enfermeiro,
um professor, no caso, né, professora somente da área de biologia, de ciências, que tem uma formação específica para instruir, né? Então, acho que é isso, né, Adriana? Tem que perguntar, né? Precisa, gente, precisa quebrar esse tabu, né? Tá com vergonha, vai lá no postinho, né? Tem que ter um certo sigilo. Então, assim, pergunta, na dúvida, porque não adianta você usar nenhum método desse se você não usa corretamente, porque aí a eficácia cai. E aí você fala, olha, aí você ouve aquelas fake news, né? Ou então muitas vezes pessoas falam, eu engravidei fazendo isso, mas você fez corretamente mesmo, né? Talvez, como eu disse, os métodos, eles têm uma porcentagemzinha pequena aí, por exemplo, a camisinha, 99% de eficácia, então ela tem 1%. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas a maioria das vezes é por falta de informação e de uso incorreto. Perfeito, perfeito. E só frisando também que, desculpa, Rafa, só frisando também, o diafragma, né, ele tem que ter essa certa prática para você utilizar corretamente, e lembra que é um método de barreira, mas ele não previne contra as ISTs, tá? Então, ele também tem que ser combinado aí com a camisinha. Aí, esse você pode usar com a camisinha e usar o seu diafragma normal, que não vai ter problema de atrito, não. Ah, maravilha, tá vendo? É bom esse comentário que a gente não tinha nem me atentado a isso. Então, ele pode ser combinado com o método de barreira sem problema, né? Pode, porque ele não evita, né, IST. A pessoa vai ter contato, né, de mucosas ali, então a IST pode ser transmitida sim, só vai evitar a gravidez, o diafragma. Perfeito. Maravilha, então a gente vai para mais um aqui. Vocês estão vendo aí direitinho? Sim. Então a Germaine, peraí, deixa eu projetar ele aqui, maior, ficou bonitinho aí, né? Uhum, agora ficou. Então acho que todo mundo consegue ver aí o chamado capuz cervical, que a Germaine vai estar explicando um pouquinho para a gente, introduzindo aí, para depois a Adriana fazer uma reflexão maior. Então, o capuz cervical, esse método não é muito conhecido, mas ele é feito de látex também, tipo, do produto látex ou silicone, e ele é encaixado no cérvix. O cérvix é o colo do útero. Então, ele também é um método de barreira que bloqueia a entrada do espermatozoide no órgão reprodutor. Porém, ele também tem que ser usado com espermicida, porque só ele, acredito eu, que não ajuda. Maravilha. Pô, você que a Adriana tinha sumido, eu falei assim, vixe, agora lascou. Não, é que a minha luz apagou e eu não sei ligar. Ah, entendi. Então, pode dar uma explicada aí pra gente? Se vocês repararem, né, o capuz cervical, ele é bem parecido, né, com o diafragma. A diferença dos dois é que esse capuz, ele é menorzinho. Então, talvez ele cause um incômodo menor na hora de usar. Mas a função é a mesma, como a Germana explicou certinho, né? E também tem que ser usado com espermicida por conta do mesmo motivo, né? Porque os danadinhos, eles ficam ali e na hora que a pessoa for retirar, né, pode ser que muitos escapem e a pessoa engravide. Lembrando que esse método, tanto o diafragma quanto o capuz, eles podem ser colocados horas antes, né, do ato sexual. Então, isso é uma desvantagem de relatos de mulheres, porque, assim, você tem que ficar programando, né? Então, para quem tem uma relação sexual, por exemplo, casual, essas coisas, eu não sei se ele é muito bem-vindo, né? Porque a pessoa tem que programar. O diafragma, por exemplo, ele pode ser colocado até 8 horas antes do ato sexual. Então, essa coisa de programar, eu não sei se é uma coisa assim, muito vantajosa. O que vocês acham, Germane? Eu acredito também que não é muito legal. E tem que ser retirado também depois de muitas horas? Ele pode ser retirado, o capuz, se eu não me engano, ele pode ser retirado até 1 hora após a relação sexual.
O diafragma eu não tenho muita certeza, mas eu acho que também é mais ou menos por aí. E esse capuz aqui, ele tem que ser usado só com espermicida, porque ele também não protege contra IST, né? Não protege contra IST, ele é um método de barreira também, né? Porque está impedindo que os espermatozoides encontrem o óvulo, mas ele precisa do espermicida para matar os espermas, né? E precisa ser usado combinado com a camisinha, feminina ou masculina, porque ele não protege contra IST. Mas a vantagem, assim, deles é que, assim, você não está usando hormônio, né? Então, não tem ali uma quantidade de hormônio sendo lançada no seu sangue. Então, essa é uma vantagem. De repente, é uma mulher que tem uma predisposição a ter trombose, outras doenças, né, que esses anticoncepcionais podem causar, ela pode tentar usar esse método. Então, esse método é mais para quem tem problemas, né, com hormônio mesmo. Então, essa é a principal vantagem. E tanto o capuz quanto o diafragma, ele precisa ter uma certa habilidade para colocar. Mas isso aí tudo depende de treino, né? Perfeito. Que é o que a gente falou na pergunta anterior, né? É tão importante que a escola ela dê essa formação, ela dê essa instrução, mas também a gente tem aí os postos de saúde, né? A gente tem também outros lugares que dão essa informação. Então, o nosso problema, das vezes, fala assim, tem vários vídeos na internet que explica? Tem. Só que como a gente comentou do alerta lá anteriormente das fake news, a gente, até que ponto a gente não sabe que quem está do lado da telinha vai saber procurar a fonte segura, o vídeo correto. Então, vamos deixar assim, pode assistir também na internet, mas combinado com alguém da sua confiança, do Ministério da Saúde, que tenha formação para te explicar exatamente aí como é que esses métodos funcionam, né? Importante colocar essa questão. E infelizmente, né, Rafa, como você já havia citado, tem essa falha, né, no ensino público, né? Muitas vezes, até mesmo o professor tem dificuldade de falar desse assunto, né? Então ele pula esse assunto para não tratar, por vários grandes motivos, né? E eu falo, assim, da informação na escola, porque na escola particular, eu já dou aula há 5 anos, todo ano a gente tem que falar, não pode pular assunto. Então, esses são alunos, né, que são mais privilegiados nessa parte. Mas não na rede pública, não são todos os alunos que são atingidos, né, infelizmente. E é tanto que tem dados, né? Onde é que a gente tem mais alunos e alunas, por exemplo, que engravidam mais cedo, na região periférica, onde não tem informação. Né? Não que não tenha também na classe média alta, tem, mas o número é bem menor, né? Então, essa fala que você colocou é muito pontual, porque se a gente for analisar em termos estruturais, você vai ter o aluno da rede pública, ele primeiro que vai ter a rede pública, que a gente já sabe que, infelizmente, não tem uma boa formação enquanto tema de educação sexual na rede pública, e quem frequenta a rede pública também, querendo ou não, pessoas mais periféricas, que, querendo ou não, estão às vezes, um local que você não tem nem saneamento básico, você não tem uma rede elétrica funcionando corretamente, um sistema de esgoto, de água encanada. Então, querendo ou não, a gente também sabe que o nível de instrução que chega nesses lugares, ele é menor ainda, o Estado ele chega menor nesse sentido. Então, a gente está falando uma questão de preconceito, a gente está falando uma questão de estrutura. Quando você fala na escola particular, geralmente, você tem que tenha um acesso a um sistema de saneamento básico melhor, tem acesso, por exemplo, à internet banda larga, enfim, as condições financeiras também são melhores, então, e na escola particular também se fala desses temas com mais propriedade do que na escola pública. Então, todos esses fatores é um dado que é constatável, não é uma questão de preconceito, não, é uma questão que a gente percebe que é uma realidade, né? E as escolas públicas também não têm estrutura, né, Rafa? A gente sabe. Então, nós que damos aulas em escolas bem periféricas, né, não tem estrutura, né? Não tem estrutura para nada, não tem material, e aí muitas vezes o professor fica de mãos atadas, né?
O professor ele quer passar, a gente sabe que o professor ele quer passar para os seus alunos, quer instruir da melhor forma, mas muitas vezes não tem material para ele trabalhar uma aula diferenciada. Então, tem todas essas questões aí sociais envolvidas, né? Perfeito. Você ia falar, Germaine? Sim, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Pode ser a Dri ou o Rafa, tanto faz. Então, é porque vocês citaram a questão da periferia, né? Aí eu vi uma vez, né, no jornal, e eu vejo muitos casos também, de pessoas adultas, tá? Que assim, mora assim numa condição, não tem condição, não tem uma casa, não tem condição de criar um filho. E assim, eu vi uma matéria uma vez que a mulher, né, tinha 7 filhos e ela estava esperando mais um, ela estava grávida novamente. E aí eu acho que assim, até que ponto é culpa realmente do Estado, culpa da sociedade, culpa da informação, ou é culpa da pessoa também? Porque assim, 7 filhos, eu acho que ela já deveria ter aprendido alguma coisa, né? Porque ela tá vendo que não tem alimento nem para ela mesma, quem dirá para os filhos. Então, tipo, até que ponto é culpa do Estado mesmo ou da própria pessoa que não sabe se limitar? Tá, eu vou começar respondendo e vou passar a. Muito boa a sua pergunta, a sua colocação, que eu tenho certeza que muita gente está assistindo esse vídeo colocaria essa pergunta. Então, acho importante a gente fazer uma reflexão sobre ela. Então, eu vou começar aqui a fazer uma divagação e depois eu passo a bomba total para a Adriana, a batata quente para ela. Eu vou responder a sua pergunta, inclusive vou fazer um comentário que eu tenho certeza que a Adriana vai comentar também depois, que é o seguinte. Quando a gente fala de escola pública, escola privada, por exemplo, a gente tem, em algumas escolas privadas, laboratórios de ciência, que a gente vai ter ali, por exemplo, um corpo humano, na verdade, ali como é que chama aqueles bonecos, Adriana? Modelos? Oi? Os modelos? Como se fosse aqueles manequins mesmo, né? Mas eles têm ali, né, no caso, o membro, o aparelho reprodutivo genital masculino, feminino, mostra toda tem todo esse material. Então esses laboratórios eles têm ali todo uma riqueza de materiais que você consegue, por exemplo, um professor da escola pública vai falar de métodos contraceptivos de um modo geral, às vezes ele tem que levar uma camisinha, levar uma vassoura, levar algumas coisas ali para fazer simulação. Na escola particular, não, você não vai fazer uma simulação do ponto de vista assim, bem arcaico da situação. Você vai ter ali vários equipamentos, né? Você vai ter ali um laboratório de anatomia, em alguns casos, que você faz ali uma simulação muito próxima do real. Então, só nisso, você tem uma diferença estrutural do que seria equipamentos e tecnologia para você fazer uma educação sexual adequada. Então, o primeiro ponto é esse. Aí, depois, com certeza, a Adriana vai comentar sobre isso. E aí, um segundo ponto, uma mulher que tem 7 filhos, na verdade, um casal que tem 7 filhos e ainda continua tendo, né? Vamos colocar assim, como é que essa pessoa não aprende e ainda continua tendo filhos? Aí entra 2 pontos importantes, que eu diria. Primeiro, essa mulher, ela e esse homem, esse casal, provavelmente eles não têm instrução suficiente para saber se prevenir, e de repente eles nem sabem, porque assim, a gente que está aprendendo aqui, está conversando sobre métodos contraceptivos, eu mesmo tenho um monte de dúvida, e eu tenho formação acadêmica. Uma pessoa, e eu que sou professor, imagina uma pessoa que não tem essa formação acadêmica, que não é professor, que por mais que essa pessoa tenha ali a sua formação, tenha ali o seu trabalho, esse tipo de assunto, muitas vezes, não cai no nosso colo se a gente não procurar, e se ele estudou em escola pública com essa falta de informação na escola pública, ele não teve contato com isso. Nem a mulher também. A não ser que alguém do posto vai lá e, de repente, força essa pessoa até a formação. Mas que é diferente de uma pessoa que já tem uma classe média alta, necessariamente na escola ela vai ter essa formação, muitas vezes até dentro de casa, porque esse bloqueio, esse tabu, eu acho que é menor, até mesmo porque já acontece essa formação na escola privada,
Então, você vai ter outros meios que essa informação vai chegar mais rápido para essa pessoa. Então, eu acho que a desigualdade social, ela também é uma desigualdade da disseminação da informação. Ela não é só uma coisa financeira, ela é uma coisa também do ponto de vista da formação e da informação. Então, acho que esse seria o ponto, que essa pessoa não está fazendo isso porque ela quer, porque ela é totalmente ignorante, desinformada. Não, mas é porque o Estado, nesse sentido, ele é negligente, porque todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto. Todo mundo, né? Paga imposto. Se a gente falar assim, ó, um mendigo paga imposto, ele paga. Sabe por que ele paga? Porque a roupa que ele está utilizando, alguém comprou aquela roupa e deu para ele, pagou o imposto. Né? Então, ele tem direito, o Estado tem o dever de fazer com que essa informação chegue a essas pessoas, mesmo que ele seja um morador de rua. O Estado tem o dever de formar. Então, eu diria que o problema maior não é do indivíduo, é da estrutura, é do Estado. Essa seria a minha reflexão. Diana? Gostei bastante, Rafa. Acho que você falou uma coisa muito bacana, inclusive que está sendo discutida agora, né, por conta de uma outra questão que é o Enem, né, a gente sabe, desigualdade social. Então tá aí a palavra-chave, a desigualdade social. E essa mulher, que de repente ela tem 7, 8, até 10 filhos, como nós vemos aí, né, que mora em situação bem crítica, ela vive numa vulnerabilidade desde a infância dela. Então, para ela, já é cultural viver daquele jeito, né? Ela está inserida numa cultura, né? Ou seja, a cultura de que, pelo menos se ela estiver procriando, né? Ela está fazendo algo de bom, vamos dizer assim, entre aspas, né? Tem que tomar cuidado com essa fala, mas eu acho que a falta de estrutura, a falta de assistência que o Estado não dá, né, para essas pessoas que vivem vulnerabilidade. Então, é a única forma que ela tem, né, de repente, viver a vida dela. Para ela, o viver a vida é aquilo, é fazer filho, né? Então, eu acho que a desigualdade social, ela contribui bastante, porque com a desigualdade social, vem todo o resto. Falta de informação, falta de acesso à educação, né? E isso daí é a base de tudo. E tem um ponto... Ah, desculpa, pode falar, Germaine. Não, pode falar. Eu ia comentar assim, tem um ponto que não dá para também deixar de falar, infelizmente, nós temos que falar pelo menos sucintamente sobre esse ponto, que é também a questão religiosa, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas da periferia que frequentam as igrejas também recebem dessas igrejas a informação que ela não pode utilizar métodos contraceptivos porque é pecado, porque Deus vai mandar essa pessoa para o inferno, enfim. Então, também, esse argumento religioso, que eu não vou entrar muito nele aqui, eu só vou dar uma pitada só para colocar, que também a gente sabe que esse discurso, que acontece muito na periferia, incentiva também a essa demonização dos métodos contraceptivos. E aí as pessoas não fazem a utilização, né? Então, eu tenho que ter filho, filho é vida e tal, só que aí você vai ter vários filhos que depois você não tem condição econômica, financeira, de dar uma educação, um cuidado ali, uma atenção adequada a ele, e depois quando o crime organizado abraça esse menino, né, depois a polícia, o próprio Estado também, vai lá e dá um tiro nesse cidadão, porque geralmente ele é negro, né? É isso. Então a gente vai virando uma reação em cadeia aqui. A gente não pode falar que, infelizmente, o discurso religioso também muitas vezes contribui para esse problema. Né? Então, vamos para mais um aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só para vocês verem. Mais um método, olha só. Estão vendo aí? Tá abrindo. Abrindo ainda. Abriu. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre os espermicidas. Certo? Certo. Opa, peraí. Pulei aqui, beleza.
Eu vou fazer um comentário rápido aqui, já passo a bola para a Adriana, né? Tá. Então, olha só. Quando a gente fala dos espermicidas, basicamente, né, o espermicida ele é uma substância química que tem uma função aí de matar os espermatozoides. Então, essa é a função dele, direta. Ele é encontrado em algumas formas, né, em alguns modelos, como em cremes, tem tubos de cremes, né, com espermicidas, películas, espumas, também na forma de gel e supositórios, e também eles podem ser comprados em farmácia, geralmente. Eu imagino que boa parte das farmácias vendem. Agora, o que eu gostaria que a Adriana comentasse é se ele é vendido por prescrição médica, se tem algum tipo de... Enfim, você precisa ali de algum tipo de instrução para comprar, ou ele é algo assim que a pessoa compra sem nenhum tipo de restrição. Eu não sei como é que funciona essa questão, porque eu nunca comprei, por exemplo. Então, eu também nunca comprei, né, espermicida, não é uma coisa assim muito comum, né, de se usar, e é um produto químico, então, com certeza precisa, sim, de uma prescrição médica, porém, a gente sabe que ele pode ser comprado, né, hoje, a única restrição que nós temos em farmácias é antibiótico, né, que você precisa ir remédios controlados, já teve esses medicamentos que precisam de receitas especiais, né. Os espermicidas não entram nessa classe, então creio eu que eles podem ser comprados sim na farmácia, né? Eu vou fazer um teste, vou ver se eu consigo comprar, depois eu falo para vocês, tá bom? E é basicamente isso, mas os espermicidas, eles não são muito assim, né, utilizados, a não ser quando são combinados aí com o diafragma, né, o capô cervical, mas eu vou fazer o teste, vou tentar comprar, tá bom? Na farmácia. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que vocês vão até dar risada quando eu fizer a pergunta, que é o seguinte: como a gente viu lá na imagem, né, que ele é um tubinho ali, às vezes tem aquela forma meio que injetável ali, né, com essa fórmula, enfim, com esse invólucro. E sabe aquela coisa assim, da mulher, ou de repente até o homem incentivar a mulher, sei lá, teve o medo, o receio da camisinha ter estourado, né? Aí, por exemplo, pode-se achar que deve fazer ali, ingerir via oral espermicida para ver se mata o espermatozoide desgraçado que escapou ali. Será que tem esse risco, Adriana, de alguém... É engraçado a sua pergunta, mas existe, né? As pessoas têm essa dúvida, mas não tem relação nenhuma de tomar o medicamento, né, o espermicida, até porque o sistema digestório ele não está se comunicando com o sistema reprodutor, né? Então não tem como eu tomar, né? A não ser que eles criem isso que eu não vi ainda, né? Geralmente está disponível em géis, até supositórios, que você falou, né? Que eu não sabia. Mas tomar não tem como, porque ele é um medicamento que ele age, vamos dizer assim, na hora, né? Então ele vai matar os espermatozoides ali na hora. Tem que ter um contato direto com esse espermatozoide. E ingerindo, pode ser que a substância vá para a corrente sanguínea, mas não vai chegar nos espermatozoides, porque são sistemas diferentes, né? Sistema digestório e sistema reprodutor. Odri. Oi. Que me surgiu uma pergunta aqui, não sei se cabe dentro do assunto, mas enfim. É porque, assim, você falou que o aparelho digestivo não tem nada a ver com o aparelho reprodutivo, né? Então, como que, por exemplo, a mulher lá, enfim, acha que tá grávida, e aí ela não quer a gravidez, não quer o filho, e aí ela toma a pílula do dia seguinte. Como que esse remédio vai fazer efeito? Não tem nada a ver com o aparelho. Boa pergunta. Né? Então, no caso da pílula do dia seguinte é diferente, porque a pílula do dia seguinte é um hormônio, é uma bomba de hormônio, inclusive,
né? Não é um método para prevenir a gravidez, é um método de emergência. Então, tem muito erro aí também, mas assim, deixa eu só explicar essa parte, então, da ação do medicamento, né? Então, os hormônios, ela vai tomar o medicamento e esse hormônio vai para a corrente sanguínea e o nosso corpo todo é vascularizado, inclusive, né, a região uterina, a tuba uterina, que é onde vai ocorrer a fecundação. E como que a pílula age? O hormônio, ele vai evitar a implantação do embrião na parede uterina. Então, aquele hormônio, ele vai para a corrente sanguínea e vai evitar a nidação, certo? Já o espermicida, não, ele precisa ter um contato, né, direto com o espermatozoide. Entendi. É isso? Aí eu gostaria de comentar, né, que muitas meninas, eu já vi muitas meninas, assim, tirando dúvidas, assim, comigo na escola, por exemplo, de ensino médio, em que elas começaram a tomar sempre a pílula do dia seguinte. Só que a pílula do dia seguinte, ela não foi feita para prevenir, ela não é um anticoncepcional. Ela é uma pílula de emergência e você tem que tomar ela, de preferência nas primeiras, né, 72 horas, para evitar que ocorra essa nidação. Tá? Então, as meninas pegam, vai lá, faz sexo desprotegido, não usa camisa nem nada, porque ela não está preocupada em IST, e toma a pílula no dia seguinte. Meu, tem muito problema quando a menina faz isso. Uma delas é que a pílula do dia seguinte, ela vai perder a eficácia se a menina começa a tomar sempre. Então, tem que tomar cuidado. Parece que aí você, só para complementar, para você complementar a sua informação, os efeitos colaterais aí da pílula do dia seguinte, se eu não estiver errado, ele pode até causar algum tipo de risco de infertilidade no futuro para essa mulher, alguma coisa nesse sentido, não? Não tem um estudo ligado a isso ainda, que causa infertilidade. Mas como é uma carga de hormônio muito, muito grande, ela pode desenvolver problemas aí relacionados à circulação, né? Trombose, por exemplo, né? Hemorragias, enfim, ela pode ter sérios problemas, né? Muito bom, muito bom. Tá vendo aí? É por isso que a gente fez questão, né, de trazer uma especialista, porque é um tema que a gente precisa de alguém da área para fazer aí toda essa leitura, né, desses temas, que não é uma coisa simples. Então, vocês estão vendo aí a projeção? Sim. Então, a Germaine vai falar um pouco aí do DIU. Isso aí. DIU. Bom, DIU é um dispositivo intrauterino. Então, entra dentro do útero uterino. É importante a gente fazer uma diferenciação sobre os dois tipos de DIU. O DIU de progesterona, que é o DIU hormonal de Mirena aí, e o DIU de cobre. Esse DIU é um objeto de plástico que tem o formato de T. Ele é inserido no útero por um profissional da saúde e ele impede que os espermatozoides cheguem ao óvulo, porque o cobre, o DIU de cobre, né, ele afeta os espermas e, quando não mata, diminui a sua movimentação no útero, impedindo a fecundação. E o DIU de Mirena, que é o hormônio, vai soltar um monte de hormônio lá que vai também dificultar que os espermatozoides fecundem o óvulo. As vantagens é que ele é reversível, não é afetado por outras medicações e é um dos métodos mais eficazes contra a gravidez, porque também não protege contra IST. E as desvantagens é que pode causar cólica ou sangramento irregular. E é isso. Muito bom. Fica à vontade, Adriana. Não, é isso mesmo, né, que a Germane falou, né, e ela frisou bem que ele precisa ser combinado com preservativo, a camisinha, né, feminina ou masculina, porque ele não previne IST, né, e assim, eu conheço pessoas, porque tem DIU que pode ficar 5 anos, né, então é um método muito seguro,
Só que ele precisa de um acompanhamento, né, certinho, se eu não me engano é de 6 em 6 meses, tem que fazer ultrassonografia para saber se ele não saiu do lugar, né, para saber se você não teve nenhuma infecção, então tem que ter todo um cuidado, né, e acompanhamento médico, mas é um método totalmente seguro para quem quer evitar gravidez. Doenças não, ISTs não, precisa ser combinado com a camisinha. Muito bom. A eficácia dele, então, é de 99% também? De 99%, tá? Agora, é o que a gente estava falando no começo, se a pessoa coloca o DIU, esquece, não faz manutenção, não faz nada, a eficácia diminui, porque ele pode sair do lugar, né? Por isso que é feita uma ultrassonografia, né? Para saber se ele está lá no lugar certinho, né? Para saber se o corpo não está rejeitando. Então, precisa desse acompanhamento aí bem certinho, mais ou menos aí de 6 em 6 meses. E é bem interessante, né, esse método, ele é bem interessante porque, assim, esse de cobre, o cobre, ele é um metal, né, e aí ele vai liberar uma substância química e vai fazer com que, como a Germane falou, né, vai fazer com que o espermatozoide não encontre o óvulo, e é legal porque quando ele libera essa substância química, ele deixa o muco, né, vaginal mais espesso, e os espermatozoides não conseguem nadar direito para chegar até onde eles querem chegar. Então, é bem interessante, né, a forma com que ele funciona. Então, ele pode evitar tanto a fecundação, e se acontecer a fecundação, ele também evita a anidação, que é a implantação no útero. E nesse sentido, esses componentes químicos que ele libera não causa nenhum tipo de problema para uma possível infecção, algum tipo de, sei lá, de dano para o organismo da mulher? No geral, não, né? No geral, ele vai causar uma irritação local, né? Lá no colo do útero, local, mas justamente para isso, para evitar, né, que os espermatozoides tenham a mobilidade, mas no geral ele não causa. Mas, ressaltando, precisa ter um bom acompanhamento, né? Para que seja sempre verificado, tá? Mas normalmente não. O que acontece também, muitas vezes, é alteração no fluxo menstrual. Então, tem relatos de mulheres que diz, né, que o fluxo menstrual aumentou, e aí, ela fazendo esse acompanhamento, o médico vai julgar se ela vai precisar retirar esse DIU ou não. Então, é bem importante acompanhar direitinho. Perfeito, muito bom. Eu vou introduzir aqui o próximo, antes de mostrar a imagem, eu vou fazer um comentário sobre ele e depois eu faço a projeção da imagem, tá? Tá. Então, a Adriana vai falar um pouquinho para a gente sobre as pílulas anticoncepcionais, né? Que, de um modo geral, pelo que eu captei aqui de informação, elas são de 2 tipos. E uma, ela tem a combinação de 2 hormônios, que é a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios femininos. E a outra, ela só tem no caso, uma dosagem aí de hormônio, que é da progesterona. E aí, de um modo geral, elas são disponibilizadas ali numa cartela que tem ali 21 pílulas, né? Isso. Que corresponde aí aos 21 dias de uso contínuo, não é isso? Que ela vai tomar ali diariamente. Isso mesmo. E aí, depois eu quero que você comente como é que fica a situação, se a pessoa esquecer de tomar, se ela pode tomar 2 comprimidos ou não, como é que é toda essa questão aí, toda essa discussão em torno disso, né? Se ela acabar esquecendo de tomar, qual é o procedimento que ela deve ter. E aí, quando você vai falando, eu vou projetando aqui a imagem. Certo. Pode falar. Então, as pílulas anticoncepcionais, elas têm uma eficácia muito alta, né, para prevenir gravidez, não previne IST, né? E hoje em dia nós temos aí, né, no mercado farmacêutico, na indústria farmacêutica, pílulas anticoncepcionais muito boas, porém não são todas as mulheres que têm acesso, né, a esse tipo de pílulas, que elas são muito caras, né? Tem pílulas aí no mercado
que ajudam a pele, melhora cabelo, enfim. Não são essas, infelizmente, que estão disponíveis, né, no SUS, né, para mulheres aí de baixa renda que dependem. Em relação a esquecer, se a mulher está tomando a pílula lá, tem os dias certinho, né? Tem os dias escritos, né? Na cartelinha, segunda, terça, quarta e quinta. Esqueci. No outro dia, ela vai lá e toma as 2 pílulas normalmente, né? E dá continuidade. O que não pode é deixar, falar, esqueci de tomar, já não vou mais tomar o resto. Não, tem que tomar e, na dúvida, combinar, se for ter relação sexual, com a camisinha. Então a informação que ela pode tomar normalmente, esqueceu, ela pode tomar as 2, porque eu tinha tido a impressão que ela não podia mais tomar as 2. Pode tomar, então. Sim. Pode tomar. Ela toma que ela esqueceu, sim, no horário normal. Entendi. É isso, Germane? Deve ser, né? Eu tenho uma pergunta, mas se a Germane quiser fazer um comentário, eu faço a pergunta depois. Não, achei legal, porque eu também não sabia, não, que podia tomar 2. É porque eu tenho problema com isso, né? Porque eu não tomo pílula anticoncepcional porque eu sou muito esquecida. Então eu sei que eu vou esquecer todo dia de tomar e aí vai zoar, né? Mas eu não sabia também, não, que podia tomar as 2. Se você esqueceu, você espera, né? Vai lá, lembrou, toma na hora que você lembra, e depois você continua tomando normalmente, né? Só não pode não interromper, melhor não interromper. E se for ter relação sexual, usa camisinha, né? Porque já que esqueceu a pílula, né? Então é melhor combinar, até porque a pílula não previne contra IST, né? Tô batendo nessa tecla porque a gente precisa mesmo bater nessa tecla, né? O Rafa até citou no começo que hoje a gente vive, não é nem uma questão de preconceito, é uma questão de saúde pública mesmo, né? De disseminação aí de ISTs. Tá? Então, por isso que a gente frisa bastante aqui, né, a combinação da camisinha com esses outros métodos. E é legal que a Germane está falando, que eu sou esquecida, olha só que legal que ela está falando. Já que ela é esquecida, ela vai ter orientação de outros métodos, que não precisa ficar lembrando todo dia, tem que tomar pílula, tem que tomar pílula, né? Tem injeções que ela pode tomar, eu tenho medo de tomar injeção. Tem a subcutânea, né, que você coloca lá o adesivinho, né? Então, assim, gente, hoje em dia tem um monte aí de métodos, né, que a gente pode escolher o melhor para nós, o que for mais confortável, né? Sempre respeitando aí o nosso corpo, né? E aí eu vou te fazer 2 perguntinhas que eu acho que também são dúvidas que as pessoas têm. Que é o seguinte: primeiro, você vai explicar essa questão de ser subcutâneo. Que eu sei que é uma questão ali que parece que a própria pele, você coloca sobre a pele, ela vai absorvendo. Mas aí você explica melhor tecnicamente isso. E também gostaria que você falasse um pouco, porque existe muito um discurso, e tem pessoas que defendem a não utilização das pílulas anticoncepcionais por conta dos seus efeitos colaterais. Aí eu poderia falar vários aqui, mas eu gostaria que você pudesse fazer uma fala se realmente isso é verdade, e quando a pessoa tem ali a instrução médica, se ela passa ali com a sua médica, o seu médico, se ela tem todo ali um amparo de, como você falou, de exames, que muitas vezes não é só o médico olhar para a cara da pessoa e falar assim, eu acho que você tem cara de anticoncepcional. Não, acho que você tem cara de DIU. Não, né? Não é isso exatamente, né? Você vai ter uma conversa ali, fazer exames e tal. Então, como é que faz um comentário sobre essas questões aí, por favor. Então, essa questão, né, do médico, da gente fazer exames, né, antes de tomar o anticoncepcional, antes de qualquer medicamento, é uma coisa, assim, muito complicada, porque o médico, muitas vezes, né, também por vários problemas, né, é uma demanda muito grande de pessoas que procuram, né, o SUS, o postinho, por exemplo, e o médico não tem como atender adequadamente também a pessoa. A gente também tem que ver esse lado, né, Rafa? É uma demanda muito grande que tem. Então, muitas vezes, o médico acaba não pedindo, né, esses exames. Hoje eu conheço algumas pessoas que trabalham, né, na rede do SUS, trabalham em hospitais grandes e tem bastante empecilhos, né, em relação a isso. Então, muitas vezes, a gente está acostumado a culpar o médico também, né? O médico só olhou na minha cara isso, mas às vezes ele também está limitado, né? Então,
o que a gente precisa fazer é tentar insistir, né, para ele, falar, olha, pede uns exames para mim, porque eu não quero tomar tal pílula, porque realmente, como eu falei, tem pílulas hoje em dia que são boas, que eles fazem, né, que a pílula vai ser boa para o seu cabelo, vai ser boa até para evitar celulite, eu já li algumas coisas assim, só que elas são caras, elas não são feitas para a realidade das mulheres aqui da periferia, né, das comunidades. Então, o que está disponível no SUS, geralmente, são, se a gente pegar a bula dessas pílulas, que eu sempre levo para a sala de aula, são bulas gigantescas, com efeitos colaterais, assim, imensos, né? A maior parte das mulheres tem efeito colateral? Não. Tem mulher que toma e não tem nada, né? Tem mulher que toma e desenvolve uma trombose. Então, é bem complicado, né? O que a gente pode tentar fazer é isso, né? Tentar pedir para o médico, né? Olha, doutor, eu não quero tomar essa pílula, eu preciso fazer os exames antes, e ele tentar passar uma que se adeque mais ao corpo de cada mulher. E a outra pergunta, qual era? Então, passar numa ginecologista também, né? Só que hoje em dia, por exemplo, no posto, né? Não tem mais uma ginecologista, tem um médico da família. Aí a menina passa no médico da família, e se ele julgar que ela precisa de uma ginecologista, aí é encaminhado, né? Então, tem aí também essas barreiras que a gente sabe que não é fácil conseguir uma consulta, por exemplo, né? Né? É difícil, e geralmente, muitas vezes, não é só culpa deles que estão ali na linha de frente, né? Eles recebem ordens também. Então, é aquele efeito cascata que a gente está falando das desigualdades sociais, né? É bem complicado. Qual era a outra pergunta, Rafa? Esqueci. Eu perguntei dos efeitos colaterais. Nossa, agora... o que eu falei um pouco do médico, às vezes, que não é o médico... apesar que você respondeu, que o médico olhar para a cara e falar, você tem cara de DIU, né, você tem cara de anticoncepcional. O que eu gostaria de comentar também é que é o seguinte, tem aquela questão também que, assim, de um modo geral, o anticoncepcional, pelo menos a gente vai continuar aí nos métodos, mas de um modo geral, o anticoncepcional, ele é feminino. É a mulher que toma. Não é isso? É isso. E aí, nessa questão, fica muito uma coisa que é a obrigação da mulher, e muitas vezes o problema que vai, como você colocou aí, da trombose e outros que podem surgir aí no organismo da mulher, vai afetar o corpo da mulher, e sendo que a gente consegue, de repente, outras combinações que não use essa dosagem hormonal, que pode trazer algum efeito colateral para ela, só que aí o homem tem que participar também desse processo. Né? Belíssima colocação, né, Rafa? Porque aí, o que acontece? Quando a menina engravida, a sociedade cai matando e fala, ué, mas tem tanto anticoncepcional aí disponível, por que ela não tomou? Mas ninguém cobra o menino, por que ele não usou preservativo? Né? Que é eficaz tanto para gravidez quanto para IST. Então já entra aquela questão, né? Da cultura machista que a gente tem de tudo recair sobre a mulher. Então a responsabilidade é sempre da mulher de usar camisinha, de usar as pílulas, né? Toma injeção, engravidou porque é burra. Olha lá, ó, tanto método que tem, pelo amor de Deus, é sempre assim. Então sempre vai recair para cima da mulher, né? Só que aí hoje, eu acho que vocês vão até falar disso, porque estava na nossa listinha, estava para sair agora o lançamento de uma pílula anticoncepcional masculina, né? Sim, vocês viram isso, né? Uhum. Eu acho que já é um avanço. Sim, com certeza. Quer falar, Germaine? Quer falar alguma coisa, não? Não. De boa. Então, olha só, galera. A gente está pegando aqui a mais uma hora desse segundo bloco e faltam ainda 9 métodos para a gente falar sobre eles. Então, o papo é tão bom, né, que a gente realmente, a hora está passando e o negócio está correndo, só que, no entanto, a gente está trazendo muitas informações, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente ainda vai ver aí se a gente vai continuar a gravação hoje, mas a gente vai interromper esse bloco para não ficar tão longo. E vai ter, então,
o terceiro e último bloco, falando sobre os métodos contraceptivos nesse bate-papo aí que a gente está fazendo. Então, a gente vai se despedir desse, vamos dizer assim, desse bloco e a gente volta aí no próximo. Então, galera, até mais. Pode se despedir, meninas? Tchau, gente. Até mais.